Hi guys, hi everyone, olá pessoal, olá a todos. Estamos aqui novamente, Wills, professor de inglês. E essa vai ser a nossa primeira aulinha de vocabulário. Geralmente quando eu falo de vocabulário, eu falo direto dos verbos em geral, a lista de verbos é bem grande. Mas eu escolhi os verbos que eles confundem na escrita, na pronúncia. Então essa vai ser aula 1. Talvez deve ser 2 ou 3. É tudo aula curtinha de 5 minutos, 6 minutos. Para falarmos de confusing words, palavras confusas. Reparou no som do U? Confusing. Esse NG aí não é gerúndio, vai falar disso mais para frente na aula de sufixo. Confusing words, parte 1. Então isso é vocabulário. Hard, hard. Os dois primeiros se lê hard, não lê o T nem o D. A aula de fonética explica isso, tá? Se você ler, não tem problema, heart. Mas você não vai ouvir o nativo falar heart. Ele vai falar hard. Listen to your heart. Escute seu coração. This is very hard. Isso é difícil. Então, hard é coração e o segundo hard é difícil. O terceiro é o verbo ouvir. Hear. E o quarto é o passado do verbo hear. Passado e particípio. Heard, ouviu, tá? She heard me, ela me ouviu. Can you hear me? Você pode me ouvir, presente, ok? Esse eu postei no WhatsApp para algumas pessoas, mas nem todo mundo estava na minha lista do WhatsApp. Still, os dois primeiros se lê still, que EA e 2E extensão de I. Still. O terceiro não é exatamente still, é bem parecido, mas é still. Ele puxa mais para na aula de fonética, tipo bird. Repara que bird, eu não falo beard, eu falo bird. First, não é first, né? Então ele tem esse som. Still. Os dois primeiros se lê still. O primeiro steal com EA é verbo roubar. E o segundo steal é aço. Eu posso até falar numa frase: Do you steal, steal, steal? Você ainda rouba aço? Feel. Feel é o verbo sentir. O passado é felt. Não lê o T. Felt. Se quiser ler um T assim, meio quase não saindo, felt. O terceiro é fel. Quer dizer, posso ler o terceiro igual ao segundo. Ou melhor, o segundo igual ao terceiro. O primeiro, feel, é o verbo sentir. E o segundo, felt, é o passado de feel, sentiu. O terceiro, fell, é o passado de fall com A, que é o verbo cair. Ok? Heal. Os dois primeiros se lê heal, é o mesmo caso de still. Heal, heal, e o terceiro é heal. Não é hell, é heal. Nem é E e nem é I. Heal. Heel com dois E's é calcanhar ou salto de um sapato. My shoes need new heels. Meus sapatos precisam de salto alto. Ou saltos novos, new heels. High heels seria salto alto. High heels. O segundo heal é o verbo curar, sarar. My scars don't heal. Minhas cicatrizes não saram. Tem uma música do Michael Jackson que se chama Heal the World. Cure o mundo. O terceiro hill é uma pequena montanha. Hill, colina. Esse é muito legal. Close. Eu destaquei como verbo e como adjetivo, para vocês irem aprendendo. Se eu ler o som de Z, o S vai ter som de Z. Close. Se a gente colocar a mão na garganta, vai vibrar. Close. É o verbo fechar. O outro, você lê close, não vibra. As quatro vocais não vibram. Si. Close é adjetivo. Então, close é o verbo fechar e o adjetivo close é perto. Geralmente usa a preposição to. She's close to me. Ela está perto de mim. My city is not close. Minha cidade não é perto. It's not close. É o oposto de far, longe. Far, longe. Close, perto. Claro que eu posso usar near. Ok. Aqui é o mesmo caso de close. Lose tem som, o S tem som de Z, é o verbo perder. Ok? Perder. Lose com som de S
É solto, frouxo, folgado, é um adjetivo. My clothes, minhas roupas, are loose, estão folgadas. O terceiro, loss, é o passado e o particípio do primeiro lose, perder. Então, loss é perdeu, ou perdido, depende do caso, adjetivo, loss. Lembra da série Loss? Perdido. Mas pode ser perdeu, passado, pretérito. O quarto se lê igual ao terceiro, loss. Só que o loss é o substantivo de lose do verbo perder, isto é, perda, foi uma grande perda. It was a big loss. I'm sorry for your loss. Eu lamento a sua perda. E não perca, as pessoas confundem muito. A gente vai ter muitas dicas de língua portuguesa. Perca é do verbo perder, não perca sua chance. E perda é o substantivo do verbo perder. Foi uma grande perda. It was a great loss. Ok? E aí, na próxima aula nós vamos falar do Confusing Words Part 2, para não ficar muito longa. Ok, guys? Bons estudos.